Olha como Deus trabalha. Deus vai trabalhando em etapas. Primeiro ele vence o leão e o urso. E depois ele vence o gigante. O leão e o urso têm força e poder, mas são animais, agem por instinto. Golias tem força e poder e age com inteligência. É um outro nível. Olha como é que Deus vai preparando. Como Davi venceu um desafio de algo maior do que ele, então, Deus vai preparando ele para um desafio. Preste atenção a isso que é profético. Deus vai treinando Davi para ele enfrentar o maior desafio da sua vida, que vai ser um divisor de águas da sua história. Davi vencendo o leão não foi divisor de águas da história dele. Davi vencendo o desafio do urso não foi divisor de águas da história dele. Mas Davi vencendo Golias foi o divisor de águas da sua história. A história de Davi é antes e depois de Golias. Porque quando ele vence Golias, ele recebe riqueza, a filha do rei, e notoriedade. Ele não recebeu riqueza nem notoriedade porque matou o leão e o urso. Foi coisas individuais. Foi coisas mais ocultas e particulares. A coisa do Golias já foi uma coisa exposta. Então, eu quero profetizar aqui, dizendo duas coisas. Para alguém que possa estar dizendo, pastor, eu estou enfrentando o maior desafio da minha história. Maravilha! Esse desafio vai ser um divisor de águas da história da sua vida. Esse aí é o maior? Pastor, eu tenho enfrentado desafios, então quero te preparar para dizer que vem um pior. Ou melhor, um maior. Porque Deus está te treinando. Se esse aí que você está enfrentando não é maior, esse é mais um desafio. É difícil. Porque vencer leão e urso não é fácil. É difícil, mas é mais um. Ok, então você está sendo treinado. Agora, se você está dizendo, pastor, esse é o maior desafio da história da minha vida, então te prepare, é profético. Vai ser um divisor de águas da tua história. Você vai ser antes e depois desse desafio, se é que você está enfrentando o mais severo e grave desafio da sua história. E se não é o mais severo e o mais grave, mais um desafio difícil, então Deus está te treinando para chegar a um que vai ser o ápice da tua história e vai ser um divisor de águas. Não tenha medo, Deus está te treinando para uma coisa maior. Para que você não jogue fora a bênção de Deus, para que você não seja dominado pela soberba, para que você não pense que você é o cara, mas para que você sempre dependa da potentíssima mão de Deus. A última coisa para encerrar minha palavra é qual é a voz que você está disposto a acreditar. Preste atenção. A voz de Golias neutralizou os campeões de Israel. Neutralizou a habilidade deles, a fé deles. Olha que coisa terrível. A voz de Golias neutralizou os campeões de Israel. Neutralizou fé. Neutralizou habilidade, neutralizou coragem. Porque Davi estava vendo e ouvindo a mesma coisa que eles viram e ouviram. Agora, tem um dado que é interessante. Eu creio que isso estava na mente de Davi. É que pouco tempo atrás, Israel tinha derrotado os filisteus. E de forma espetacular, incrível. No capítulo 13 e 14 de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5, quando os filisteus se levantam de outra vez contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército incontável como a areia do mar. Olha como é que eles vieram. E por incrível que pareça, um homem é levantado, Jonatas, para ser o divisor de águas. Olha que coisa incrível. Eu acredito que isso estava na mente de Davi, mas não estava na mente dos soldados. Espera aí, Deus já derrotou esse exército, porque foi Jonatas, o grande causador da derrota. E Jonatas vai falar uma coisa, e aí é que você tem que saber qual é a voz que você quer ouvir. A voz de Deus ou a voz dos desafios? Bem, se você der importância à voz do desafio, seja leão, urso ou gigante, eles serão destruidores para você. Mas se você quer ouvir a voz de Deus, leão, urso e gigante vão cair diante de você. Jonatas fala uma coisa linda no capítulo 14, versículo 6, que deve ser algo que tenha no nosso coração. Jonatas vai dizer assim, o Senhor pelejará por nós. Olha o que Jonatas está falando. O Senhor pelejará por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O Senhor pelejará por nós.
Porque para com o Senhor não há nenhum impedimento de livrar com poucos ou com muitos. Não importa se você é pouco, os desafios são muitos, você vence. Não importa a grandeza e o tamanho do desafio, se tem muita gente ao teu lado ou se não tem ninguém ao teu lado. Você com Deus é maioria sempre. Anota aí, você com Deus é maioria sempre. Davi com Deus vence leão, Davi com Deus vence urso, Davi com Deus vence Golias. E um exército inteiro de campeões treme diante da voz do desafio. Qual é a voz que você quer acreditar? O Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Ei, você quer acreditar na voz de Deus ou na voz dos desafios? Faça a sua escolha, porque para Deus não há nenhum impedimento. Se você vai vencer com poucos ou vai vencer com muitos, porque Ele é o Senhor da vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus e vença os desafios, seja do leão, seja do urso ou seja de Golias. Deus está com você. A igreja de pé, por favor.